Notícia importante para o Fluminense: o Flamengo abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Flu. Isso é muito importante para a torcida tricolor que quiser estar presente no Maracanã para empurrar o Flusão em mais um clássico. Além disso, o jogador importante do elenco do Fluminense se machuca e o clube divulga informações oficiais sobre a sua situação. Por outro lado, o jornalista traz para a gente 3 possíveis retornos que o Flusão terá nesse clássico do dia 17. Isso e muito mais você confere nesse vídeo da Central. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Fluminense. Antes de começar a falar das informações do Fluminense, eu quero fazer uma pausa rápida aqui para uma informação que me chegou essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Pois é, não dá para ficar andando desprotegido por aí com o seu carro, com a sua moto, contando com a sorte. Então conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem planos que cabem no seu bolso. Aponta o seu QR Code, seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ou manda mensagem para o número de telefone aqui em cima e confira. Quero começar esse vídeo aqui falando do Brasileirão de Aspirantes, o Brasileirão Sub-23. Hoje teve clássico pelo torneio. O Fluminense recebeu o Vasco da Gama lá no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Comentamos aqui no vídeo de mais cedo, né? O Fluminense tem vários jogadores bastante conhecidos nessa equipe Sub-23. É o caso do Rafael Monteiro, lateral esquerdo, que já foi relacionado algumas vezes para a equipe principal. O Lucas Justin, que inclusive fez gol contra o Sport, né? Fez o gol no finalzinho lá, o Fluminense empatou o jogo em 2-2. Também já teve algumas oportunidades, principalmente com o Fernando Diniz. Tem o Isaac, atacante de lado de campo. Felipe Andrade, zagueiro, também faz parte desse time, é o capitão, por sinal. E o João Neto, que vem sendo o grande destaque do Fluminense, fez gol nos 2 primeiros jogos. O Fluminense, até enfrentar o Vasco, liderava o torneio com 4 pontos nessas 2 partidas. Venceu o CRB por 2-0 no primeiro jogo e empatou com o Sport a segunda partida lá na Arena Pernambuco. No jogo de hoje, contra o Vasco da Gama, aconteceu o que eu considero um tropeço, tá? O Fluminense empatou em 0-0 com o Vasco, até jogou melhor, criou mais chances, mas não conseguiu abrir o placar nessa partida. A situação na tabela agora está ainda muito indefinida, porque o Fluminense é o único do Grupo A que já fez os 3 jogos. O próprio Vasco também só chegou ao segundo jogo agora contra o Fluminense. O Vasco é o lanterna, tem apenas 1 ponto nesses 2 jogos. O Fluminense lidera com 5 pontos em 3 partidas, mas pode ser ultrapassado tanto por Botafogo, que tem 4 pontos, quanto por CRB, que tem 3 e tem um jogo a menos que o Tricolor. Então a gente precisa aguardar aí o fim da rodada para saber, mas é um resultado ruim, claro. O Fluminense tropeça, né? Segue invicto no torneio? Segue. Se você quiser olhar o copo de meio cheio, o Fluminense segue invicto no torneio, mas são 2 partidas sem vencer, 2 empates consecutivos dos moleques do Flusão. Tem uma notícia importante para o Fluminense. O Tricolor divulgou de maneira oficial na tarde de hoje que o atacante Kevin Serna sofreu uma lesão. Pois é, gente, o Serna sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final da partida contra o Cruzeiro. O Fluminense anunciou isso de maneira oficial hoje e o GE trouxe a apuração de que com essa lesão o atacante pode ficar entre 1 e 2 meses de fora. É um jogador que a gente lembra, né? Chegou no meio do ano ao Fluminense. Era um jogador que eu particularmente não conhecia tanto, já tinha visto jogar contra a gente na Libertadores, mas não botava muita expectativa. Mas tem sido bastante útil nesse time do Mano Menezes. É bem verdade que nos últimos 2 jogos o Mano optou pelo Keno como titular, mas o Serna vem sendo útil, vem participando bastante, com gols e assistências, vem sendo uma contratação importante desse meio de temporada tricolor. Agora ele vai ficar esse período desfalcando, né, o Fluminense aí para se recuperar da lesão, e fica o questionamento, né, de quem que vai jogar na sua vaga. Eu digo isso porque no Fla-Flu da próxima semana, que é o próximo jogo do Fluminense, o Keno está suspenso. O Keno não pode jogar essa partida, que é quem estava sendo titular na posição. Então a tendência era que o Serna jogasse esse jogo como titular. Só que agora com ele lesionado, precisando ficar de 1 a 2 meses fora, com certeza não vai estar em condição de jogar esse Fla-Flu. Aí o Marquinhos surge como uma alternativa, né? Já que o Serna está suspenso, que a Serna está machucado, o Marquinhos acaba surgindo como uma alternativa. Com o Fernando Diniz, ele estava sendo um dos principais jogadores do Fluminense no começo da temporada, mas também sofreu um pouquinho ali com lesões. Com o Mano Menezes, ele chegou a ser titular nos primeiros jogos, os primeiros 4 jogos do Mano, o Marquinhos foi titular. Só que depois ele teve uma lesão
e aí perdeu espaço, né? De lá para cá praticamente não tem atuado com a camisa tricolor, mas pode acabar precisando ser o titular do Flu nesse clássico. E vale lembrar, né, que o John Arias, que é o titular da outra ponta, da ponta direita, ele está com a seleção colombiana, foi convocado, vai disputar as eliminatórias por lá. Isso é uma situação preocupante, a gente chegou a falar disso em vídeo, né? Ele joga pela Colômbia no dia 15, o Fla-Flu é no dia 17, só que o jogo da Colômbia, a tendência é que ele seja titular, ele é titular absoluto da Colômbia, e o jogo é lá em Barranquilha, que é muito longe, é quase no Caribe. Não sei se vocês vão lembrar de quando o Fluminense enfrentou o Júnior na Libertadores 21 e na Sul-Americana 2022. É uma viagem muito longa. Barranquilha é lá no finalzinho da América do Sul, então tem essa questão toda do desgaste, né? Do Arias voltar e ter condições físicas de poder atuar contra o Flamengo. Então o Fluminense pode ter desfalque nas duas pontas. Então pode ter o Marquinhos jogando ali na do Serra, barra Keno, e precisar de alguém para jogar na do John Arias. Aí surge o Lima como uma opção, ou tem alternativas um pouco mais que correm por fora, como por exemplo o Matheus Reis, que é um moleque do Sub-17 que vem treinando com a equipe principal, mas tem pouquíssimos minutos como profissional, pode também ser utilizado nessa partida pelo treinador Mano Menezes. A gente vai ter uma noção um pouco melhor ao longo dessa semana que está chegando, que é a semana de fato do jogo. Ainda faltam 8 diazinhos, né, para essa partida, tem um tempinho ainda para o Fluminense tentar se organizar para superar essas baixas. E aproveitar que a gente está falando do Fla-Flu, eu tenho duas informações importantes sobre esse jogo. A primeira delas é que o Flamengo divulgou informações de ingresso para a partida. Então você, tricolor, que quer estar presente no Maracanã no dia 17 para apoiar o Flusão, empurrar o Fluminense rumo a mais uma vitória contra o Flamengo, que a gente sabe muito bem que é normal, ajudar a gente a se afastar cada vez mais dessa situação da degola, fique atento no que eu vou dizer agora, tá? O Flamengo divulgou de maneira oficial essas informações de venda. Elas abrem na sexta-feira, dia 11, ao meio-dia, e vão se encerrar no próprio dia 17, que é o dia do jogo, às 8 da noite. Importantíssimo isso aqui, tá? Todo mundo que comprar ingresso, que quiser ir ao jogo, terá que realizar o cadastro da biometria facial. Está sendo implementado isso aos poucos no Maracanã. Nos jogos do Fluminense ainda tem alguns setores que ainda é um pouco mais flexível. No jogo do Flamengo não tem desenrolo, tá? Todo mundo que comprar ingresso vai ter que realizar esse cadastro. Então você, tricolor, além de ficar atento na abertura da venda, fique atento com essa questão do cadastro da biometria. A gente sabe, né? Clássico contra o Flamengo, assim como todo jogo no Fluminense, a torcida tricolor fica no setor sul. E o Flamengo também divulgou, claro, os preços de ingressos. O ingresso inteira é R$ 80 e teremos meia entrada para sócios torcedores do Fluminense. A gente sabe, né? Fla-Flu, geralmente as diretorias fazem esse acordo, são parceiros ali no Maracanã, né? Tem bom trânsito. Então, a torcida tricolor, os sócios do Fluminense têm direito a meia entrada. Você pode pagar R$ 40 nesse ingresso para estar lá no Maracanã empurrando o Flusão. Beleza? Eu quero saber, claro, você que vai ao Maracanã, comente aí embaixo. Vai pro Maracanã dia 17? Dá um alô pra gente aí. E eu tenho uma outra informação, essa agora um pouco melhor, né? Falei aqui do Serna, notícia ruim, né? Problema de lesão. Tem uma notícia boa para trazer aqui para vocês sobre também o Fla-Flu, tá? Mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Geraldo Machado, de São Sebastião, em São Paulo, pro da Mata, de Petrópolis, pro Euclides, de Manaus, Zé, de Teresópolis, Lindovaldo, de Senhor do Bonfim, na Bahia, e pro André Nunes, de São João da Barra. Um abração pra galera tricolor ligada na Central, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve? Cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Comenta aqui embaixo, não esquece. Bota aí o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Tá combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa informação super importante e positiva que quem traz pra gente é o jornalista Vitor Lessa. A gente sabe que o Fluminense tem alguns problemas com lesões, inclusive o próprio Kevin Serna que a gente acabou de falar, mas de acordo com o jornalista, 3 jogadores devem retornar e estar à disposição para o clássico contra o Flamengo. O primeiro deles, você que assistiu o vídeo da Central mais cedo, já está por dentro. O Inácio, né? Voltou a treinar normalmente, deve estar em condições desse jogo
do dia 17, ele teve aquele probleminha no joelho, apenas o segundo jogo dele com a camisa do Fluminense, teve uma lesão no menisco, teve que operar, já está recuperado, já está treinando com bola e a tendência é que ele fique à disposição para o clássico contra o Flamengo. Além disso, outro jogador machucado que passou por cirurgia é o Nonato, o volante Nonato, sofreu aquele choque de cabeça contra o Botafogo, fraturou o nariz e precisou, né, passar por uma cirurgia no local. Também está se recuperando e tem chances fortes, de acordo com o Vitor Lessa, de estar à disposição para esse clássico contra o Flamengo. Agora, a notícia mais importante, é claro que eu acho que o tricolor fica mais ansioso para saber, é sobre o Thiago Silva. Óbvio, né? O Thiago Silva, no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, saiu no intervalo devido a um problema no calcanhar, não joga o clássico contra o Botafogo, joga a partida da volta no sacrifício e desde então não atuou mais, né? Atlético Goianiense e Cruzeiro, Thiago Silva acabou não jogando devido a essa lesão. Mas de acordo com o Vitor Lessa, a tendência é que ele esteja sim à disposição no clássico contra o Flamengo. Vai ter tempo de sobra para o Thiago Silva recuperar ali o seu probleminha físico e estar à disposição. Vale lembrar, o Thiago Silva ainda não jogou clássicos, né, desde que retornou ao Fluminense. Contra o Vasco, aquele jogo que a gente foi roubado com a mão do Verratti, o Thiago Silva foi poupado, muito devido à sequência de jogos e o gramado sintético. Contra o Botafogo, foi o jogo justamente depois da partida de ida da Libertadores contra o Atlético, que ele sentiu aquele problema, então ele foi preservado, porque se ele jogasse no sacrifício ali, agravaria a situação, ele não poderia jogar a partida mais importante, que era a da volta da Libertadores. Então o Thiago Silva pode fazer o seu primeiro clássico nesse retorno com a camisa do Fluminense, justamente contra o Flamengo nesse Fla-Flu. Um jogo que, espero eu, né, que seja um divisor de águas, o Fluminense vença o Flamengo, ganhe um pouco de moral, de confiança, para a gente sair o mais rápido possível dessa situação tão desagradável na tabela. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor ligado aqui na Central. Agora deixa o seu comentário. Thiago Silva, Nonato e Inácio. Quem desses três aí você escalaria como titular no Fla-Flu? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.